Números capítulo 14. Amém? Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amém? Então vamos lá. Esperar todo mundo achar. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? Enquanto isso, diga para o seu irmão o tema da mensagem. Olhe para ele e diga assim: você não precisa morrer no deserto. Amém? Então vamos lá. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados com o despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os destruirei. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Pois é que disse o Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem, e de dia numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã darei meia volta e parto em direção ao deserto pelo caminho que vai para o mar vermelho. Amém? Amém. Então você e eu não precisamos morrer no deserto. Se assente, fique à vontade. Amém? Então não morra, não precisamos morrer no deserto. O capítulo 14, na realidade, é a continuação do capítulo 13 de Números. No capítulo 13, o verso 26 até o verso 33, os espias vão olhar a terra, vão espiar a terra, e eles veem que a terra prometida
conquistada, porque naquela terra eram descendentes de Enaque, os gigantes habitavam naquela terra, e eles, pelo relatório negativo que eles deram, eles inflamaram, eles contaminaram toda a pessoa. Eu sempre digo que uma pessoa desanimada, se você anda com ela, você vai ficar desanimado. Uma pessoa que está triste, se você se andar com ela e se deixar se contaminar pela tristeza ou desânimo, você vai ficar triste e desanimado. E esse relatório negativo desses 10 espias contaminou toda uma geração de pessoas que acreditavam no Senhor. E a gente pode ver que eles, quando eles ficaram sabendo desse relatório negativo, o que eles fizeram? Eles começaram a murmurar, eles começaram a chorar. A Bíblia diz, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas se queixaram contra Moisés e contra Arão. Toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no deserto, morrido no Egito ou neste deserto. Olha para mim, cuidado com o que você ora. Cuidado com o que você fala para Deus. Eles ficam sabendo que a terra era boa, mas lá era terra de gigante, e por eles serem levados pelo que eles ouviram, pelo que eles estavam sentindo, por aquela negatividade que foi passada para eles, a gente pode ver que eles se rebelaram contra Deus. E olha a oração que eles fizeram: quem dera nós tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. E adivinha o que acontece? O texto mais abaixo diz aqui: eu perdoei, no entanto juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nem os que viram a minha glória, os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados, ninguém que me tratou com desprezo. Então nós podemos ver que a vida minha e sua, você já viu na Olimpíada, tem aquela corrida, né, de obstáculo. A nossa vida é uma corrida de obstáculo, ela é uma corrida cheia de obstáculos. Você já percebeu que a gente vence um, a hora que pensa que vai viver tranquilo, vem outro? A gente tem que entender que os grandes vencedores são aqueles que são frágeis, mas que estão dependentes de um Deus Todo-Poderoso. Os grandes vencedores são aqueles que não olham as suas fragilidades, eles olham para o poder do Deus Todo-Poderoso. Os grandes vencedores são aqueles que dependem, porque é da fraqueza que o Senhor nos tira força. Ao orar lá em cima com o pessoal do louvor, eu orei e disse: Senhor, a nossa força, ela não vem da força que nós temos, a força do Senhor, ela vem da fraqueza que nós temos, porque é da fraqueza que o Senhor nosso Deus, Ele tira força. Então entenda, você não precisa morrer no deserto, mas entenda uma coisa: o deserto é a escola onde Deus nos ensina a depender dEle. O deserto, nós temos que entender que é um lugar onde Deus ensina os seus obreiros, ensina os seus profetas. Mas deserto não é lugar de você fazer acampamento, fazer casinha e morar lá, não. Deserto é lugar de passagem. Então nós temos que entender que o deserto é a escola onde Deus nos ensina a depender dEle. Salmo 127 diz: se o Senhor não vigiar a casa, é vão o trabalho da sentinela. Se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não edificar por nós, é vão o trabalho daqueles que trabalham. Então nós temos que aprender a depender do Senhor. Eu vejo muito bem a dependência de Deus na vida do profeta Elias, quando ele estava no ribeiro de Querite. Lá ele tinha, o Senhor o fez depender dele totalmente. E quando nós estamos no deserto, muitas vezes os nossos recursos eles se acabam. Quando estamos no deserto, não tem para onde você pedir socorro. Quando estamos no deserto, você pede até socorro para as pessoas, mas aquelas pessoas que sempre te ajudaram, parece que Deus fecha a porta, até para aquela pessoa, para você não ser ajudado por aquela pessoa que você e eu estamos acostumados. Sabe por quê? É para nós não vivermos dependente de pessoas, é para nós vivermos dependente do Senhor. Salmo 118, se eu não me engano, verso 8 diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você confiamos no nome do Senhor. Então nós temos que aprender a confiar em Deus. Então esse deserto, né, é a escola onde Deus nos ensina a depender dEle, e realmente nos ensina a depender dEle. Porque se olha para um lado não tem solução, se olha para o outro não tem solução. Aí tem que fazer o que diz Salmo 121
mas leva os meus olhos, é de lá que vem o meu socorro. Então nós temos que aprender, não sei em qual deserto você se encontra, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus te colocou nessa aflição, é para você aprender a depender dEle, é para você ser ensinado a depender dEle, porque muitas vezes, tem muitas pessoas que elas pensam que é pela força do braço dela. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, não, mas tudo que eu tenho, fui eu que conquistei, fui eu que lutei, fui eu que estudei, fui eu que me esforcei. Eu concordo, mas tem um agravante aí. Quem deu a saúde? Quem deu o fôlego de vida? Quem deu a inteligência? Quem deu a capacidade? Faz esse gesto aqui comigo assim, ó. Oh, glória. Você está vivo, tá? Imagina se nós perdemos esse. Lá em Gênesis diz que Deus soprou nas narinas do homem. Então tudo que temos, tudo que somos e tudo que viermos a ter, vem do Senhor. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então dependa mais do Senhor. Pare de confiar na força do seu braço. Entenda também, como eu disse, o caminho para a terra prometida é o deserto. Quem quer chegar na terra prometida? Amém. Tem um setor aqui em Goiânia que chama terra prometida, né? Não é lá não. Não é lá não. É na sua bênção. Amém. Tá bom? Porque o caminho para a terra prometida é o deserto. Entenda que não existe coroa se não tiver a cruz. Abra lá comigo em Filipenses. Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5. Não existe coroa se não tiver cruz. Jesus diz: quer vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e me siga. Amém? Acharam? Filipenses capítulo 2. Filipenses depois de Efésios, Efésios depois de Gálatas, Gálatas depois de Romanos. Por aí vai. Amém? Não existe coroa se não tiver cruz. Olha o que Jesus passou para ser coroado. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se você quer ter a vitória, chegar à terra prometida, não morra no deserto, mas uma coisa que Jesus fez que nós temos que fazer: Ele se humilhou e se esvaziou de si mesmo. Então nós temos que aprender que também não existe vitória se não tiver a guerra. Quem quer vitória? Amém. Quem quer a guerra? Aleluia. Viu como que é as coisas? Nós queremos a vitória, mas não queremos a guerra. Nós queremos a coroa, mas nós não queremos a cruz. Nós queremos o deserto, nós queremos a terra prometida, mas nós não queremos o deserto. Entenda uma coisa, que nós temos que aprender a depender do Senhor. E não existe vitória se não tiver guerra. Davi venceu Golias, ele pela guerra. Nós podemos ver que Jericó foi conquistada pela guerra. Então nós temos que aprender a fazer como Paulo disse: vistam-se da armadura de Deus, capacete da salvação, a espada do Espírito, calça os pés, cinge os lombos, o escudo, né? Outra qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se você não está vestido das armaduras, você é alvo fácil. Nós somos alvos fáceis. Pergunta do seu irmão: cadê sua Bíblia? Eu vi um pastor pregando um videozinho rápido, de 4, 5 minutinhos, e ele disse assim: imagine você é um soldado
você é um soldado dos Estados Unidos, você está lá no Afeganistão sem o seu fuzil, sem o seu colete, sem o seu capacete, andando no meio da rua com o uniforme dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Vai morrer. Não é verdade? Crente não pode andar sem Bíblia no coração. Crente não pode andar sem as armaduras do Senhor, porque nós somos entregues à morte o dia todo. Sabe por quê? Porque o inimigo, o diabo, ele ruge como leão. Ele está procurando, nesse momento, ele está procurando. Ah, pastor, nós estamos dentro da igreja. É só você ler Jó capítulo 1. Teve uma reuniãozinha lá no seu básico. Eu acho que Deus falou assim: ó, vamos fazer uma reunião. Convocou os querubins, os serafins, seus anjos ali. E estava eu pensando, isso eu penso, está na Bíblia, não é só para uma alusão mais. E depois você vai procurar lá. Está lá não, é só isso, não só para conjecturar, que chama isso. E a reunião do céu, Deus sentado na sua mesa lá no seu trono, de repente quem aparece? O diabo, Lúcifer. Aí Deus pergunta: de onde você veio? De rodear a terra, de passear por ela. Aí Deus pergunta: viste meu servo Jó? Meio íntegro, justo, reto, temente a Deus. E o diabo ainda retruca: ah, mas o Senhor protege ele, deixa eu tocar nele. Deus falou assim: você pode tocar em tudo, você não pode tirar a saúde, você não pode matar ele. E nós sabemos o terminar da história. Então, se o inimigo da nossa alma entrou na presença, não precisa sair não, irmão, pode deixar a menina aqui. Não precisa sair não, pode trazer ela. Pode deixar ela. Todo mundo aqui já teve filho, pode deixar ela chorar. Pode deixar ela quietinha. Eu falava sobre, se o inimigo entrou na presença de Deus, não precisa preocupar não, irmão, pode deixar ela chorar. Como que ela chama? Emanuela. A minha chama Laura Emanuele. Só que ninguém chama ela de Laura Emanuele, só de Laura. Mas menino novinho chora mesmo. Eu lembro bem que o Mateus era muito apegado com a minha mãe. Abri um parênteses aqui. Cadê o Mateus? Estava fora. Você pega no pé dele, ele era chorando. Chorando. Depois você fala para o Mateus: Mateus, eu fiquei sabendo que você podia ver um caminhão de lixo. Você saía correndo. Depois eu falo para ele. Minha esposa ficou brava comigo. Fala que foi eu que falei. Vamos voltar a fita aqui. Nós falávamos sobre Jó. O inimigo, irmãos, ele ruge como leão. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nós não podemos ignorar os ardis, as artimanhas do diabo. Aqui o povo de Israel pereceu no deserto porque eles não ficaram presos à palavra que o Senhor tinha dito. Deus já tinha dito para eles: olha, a terra é de vocês. E Josué ainda pega e levanta e diz: olha, vamos subir, que a terra é nossa. A proteção deles se foi, mas Deus está conosco. Então nós temos que entender que infelizmente muitos morrem no meio do deserto. Fala para o seu irmão: você não precisa morrer no meio do deserto. Mas você tinha deixado a Dani com essa jardim. Já ia lá, tinha deixado o novo, já ia lá. Deus, Pai Todo-Poderoso. Infelizmente, muitos morrem no meio do deserto. Você já conheceu pessoa que começou bem, mas não terminou? Aqui dentro eu já vi muitos. Você já ouviu essa frase: começar não é difícil, difícil é terminar. Tem muita gente que começa bem, animado, né? Gálatas diz assim: admiro tanto de vocês que vocês começaram bem e hoje pararam no meio da caminhada. Irmãos, essa caminhada minha e sua aqui, sabe quando ela vai acabar? Sabe quando o sofrimento, as dificuldades vão acabar? Quando Jesus voltar, ou quando nós morremos. Então, não se engane que nós não vamos ter luta. Nós vamos ter, mas não podemos morrer no meio do deserto, porque Deus, ele treina os seus líderes mais importantes na escola do deserto. Moisés foi treinado por Deus no deserto, Elias foi treinado
seu nome. Tem gente que você trancar sua matrícula, não. Tem não. Porque tem muita gente que começa a faculdade, começa um curso e desiste no meio do caminho. Esse aqui, se você desistir, um amigo nosso, hoje ele é pastor, ele diz assim, ele fez uma comparação lá no pensamento dele lá, não está na Bíblia não. Ele diz assim que servir a Deus é igual a máfia, se você sair, você morre. É uma comparação meia, vamos dizer assim, louca, mas é mais que uma verdade. Na máfia, se deixar de seguir os mafiosos, morre. Deixa de seguir Jesus para você ver se você não morre espiritualmente. Deixa de seguir Jesus para você não morre fisicamente. Então tem muita gente que ele está sobrevivendo, ele não está vivendo. Sobreviver e viver tem uma diferença muito grande. Sobreviver é aquela pessoa que está numa situação de risco, de dificuldade, está sozinha, ela falta alimento, ela não sabe se mover no meio ambiente. Então nós temos que entender que Jesus quer que você continue. Amém. Continua, irmão, por misericórdia. Não pare nessa caminhada, porque Deus ele quer que Ele matriculou você nessa escola do deserto. No deserto, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Eu estive falando sobre isso esses dias atrás. Antes de Deus trabalhar através de mim, Ele trabalha em mim. E hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu já falei que de vez em quando eu estiver doente, eu vou arrumar uns banquinhos, aqueles banquinhos altos, para ficar em pé. Eu estou aqui em pé pela misericórdia de Deus. Tem uma semana que eu estou meio adoentado, mas o Senhor nosso Deus tem nos dado força. Eu não vou morrer certo, não. Amém? Então, Deus está trabalhando em você para trabalhar através de você. Deus nos leva para esse deserto, para essa escola, não para nos exaltar, mas para nos humilhar. Fala, pastor, Deus está me humilhando. É só você ler Bíblia. Vamos ler Bíblia? Vê se eu acho aqui Deuteronômio. Abre aí. Deuteronômio capítulo 8. Deus nos leva ao deserto não para nos exaltar, mas para nos humilhar, para nos quebrantar, para nos sarar. Deuteronômio capítulo 8. Todo mundo achou? Amém. Verso 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês e os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então o Senhor levou Israel ao deserto para humilhar, para quebrantar, para transformar o coração. Só que eles não entenderam o projeto de Deus e morreram. Toda uma geração se perdeu. Eu sempre brinco, quando eu lembro disso, eu imagino Josué e Caleb, porque foi só a geração de Josué e Caleb que entrou, né? Não foi? Eu imagino, porque o texto que nós lemos diz que só a geração de Josué e Caleb ia entrar. Eu imagino comigo, meu pensamento, que quando morria alguém no acampamento, Josué e Caleb ficava sabendo, ele devia pensar assim: glória a Deus, mais um, menos um para atrapalhar a minha bênção, menos um para atrapalhar a minha vitória. Então nós temos que aprender que o nosso Deus, muitas vezes, Ele nos faz passar por algum tipo de privação, para algum tipo de humilhação, não é verdade? Mas o nosso Deus, qual é esse motivo? Para ver se nós vamos guardar os mandamentos dele ou não. Porque tem muito crente de hoje em dia de oba-oba, não é? Hoje é moda ser crente. Hoje você pergunta para todo mundo: você é crente? Sou. Quando você congregar, a igreja tal, qual é o nome do seu pastor?
seja um crente de moda, um crente de oba-oba, um crente que é levado pela multidão. Eu sempre digo que a multidão ela costuma ser burra. Algumas vezes a multidão tem razão, mas na maioria das vezes a multidão tem alguma coisa por trás. Então não seja esse crente que vive aí, né, da onda, esse crente, já viu, tem crente que vive de congresso em congresso, mas ele não pratica o que ele ouve em congresso. Ele acha que em congressos, vários congressos, vai mudar a vida dele, vai, porque ele está ouvindo a palavra, mas ele nunca tem, é igual o pregador que você pergunta para ele prega em várias igrejas, você pergunta para ele, onde você congrega? Eu sou missionário, eu sou igual o vento, não sei de onde vem e não sabe para onde vai, nem sabe quem é. Não, a Bíblia diz que você tem que congregar, tem que congregar. Tem hoje em dia também os desigrejados, né? Que é os que não acreditam mais na instituição divina que é a igreja, por alguns motivos. Às vezes o líder pisou na bola, ficou decepcionado, ela esperava alguma coisa da igreja, não foi recompensada como ela queria. Então tem que congregar, porque é melhor ser dois do que um. Sozinho você não dá conta. Não precisa levantar a mão não, mas quando a gente se afastou por um determinado momento, você fraquejou, não fraquejou? Desanimou. Não desanimou? Vê aquela fraqueza assim, você sabe lá no fundo que tem que ir para a igreja, aí você para de ler Bíblia, você para de orar, você para de fazer tudo, sabe qual é a consequência? Morre no deserto. Porque quando um está fraco, o outro está forte, quando um está com frio, o outro está quente, esquenta um ao outro. É melhor ser dois do que um. Então nós não podemos viver esse evangelho fácil. Viver o evangelho fácil é o evangelho sem renúncia, é o evangelho sem abrir mão. É por isso que tem muito crente morrendo no deserto, porque eles acham que servir a Cristo é viver como o mundo lá fora vive. Olha, se tem um versículo que eu procurei aplicar no meu coração quando eu me converti, quando eu fui para o encontro, sabe qual é? De todos os versículos que eu ouvi no encontro, porque quando eu fui no encontro eu não sabia nada. Sabe qual foi o versículo que eu apliquei e fixei ele no meu coração? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu entendi no meu coração o seguinte: bom, se eu estou servindo a Cristo, eu me converti, eu tenho que ser uma nova pessoa. Eu não posso ser a mesma pessoa, eu não posso andar como as pessoas estão andando, como o mundo está andando. É ser como Daniel, propor no coração não se contaminar com o manjar do rei. E hoje nós vivemos uma geração de pessoas que acham que vir à igreja vai fazer ela ser crente. Você pode viver, nascer na igreja, crescer na igreja, viver na igreja, morrer dentro da igreja, mas se não tiver convertido o coração, não adiantou nada. Sabe por que não adianta só vir à igreja e não praticar o que se fala dentro da igreja? É a mesma coisa que você ficar dentro de uma biblioteca. Se você ficar lá dentro da biblioteca sem ler os livros, você vai absorver alguma coisa? Da mesma forma somos nós temos que entender que ao ouvir a palavra, nós temos que colocar em prática. Porque quem ouve e não pratica, Tiago diz que é semelhante ao homem que contempla a face do espelho, logo ele esquece. E a geração que nós estamos vivendo é essa, a geração que está morrendo no deserto. É uma geração que pula, que canta, que dança, mas não conhece Bíblia. É uma geração que está sendo doutrinada, não pela Bíblia, mas por música. Você já viu que nós somos? Tem coisas, música que nós cantamos que não está na Bíblia. Você já ouviu música que não está na Bíblia? Música crente. Já? Quem já? Aí você olha, você vai estudar a doutrina da Bíblia, aquela música não tem nada a ver com a doutrina da Bíblia. Não quero denegrir a imagem do cantor não, mas tem aquela musiquinha assim. A gente viu passar na prova do Monte. Como é que é a música? Quando ver você na bênção, vai se arrepender. Você vai estar no palco. Como é que é?
Eu não sei, mas é mais ou menos por isso aí. A música está mais ou menos, a mensagem da música está mais ou menos dizendo assim: quando eu for abençoado, você não foi. Quando eu fui abençoado, você não me ajudou. Você vai ficar aí e eu não vou te ajudar. Vingança por mim. Você já percebeu que as músicas de hoje, elas são muito eu, me abençoa? Você já viu as músicas, me abençoa? Eu preciso, eu quero, eu desejo. E Deus está lá. Mas o objeto de adoração, de culto, não vocês não, sou eu. Não é? Então hoje em dia nós vivemos muito um egocentrismo. Primeiro nós. E não um cristocentrismo, que é Cristo no centro. Então o objeto de adoração aqui é Cristo. Então você não quer morrer no deserto? Fixe o seu coração no Senhor, que Ele seja primazia no seu coração, porque você não pode morrer no deserto. Eu não posso morrer no deserto. Nós temos que estar firme quando os anjos vierem nas nuvens, tocando lá as trombetas, chamando os crentes. Diz a Bíblia que primeiro vai os que morreram em Cristo, né? Você quer ir primeiro para o céu? Morre. Quer não? Eu também não. Eu quero ser arrebatado. Paulo diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Mas a Bíblia diz que os primeiros a serem arrebatados serão os mortos. E vai ser, a Bíblia diz que vai ser um piscar de olhos. Vai ser assim, ó. Acabou. O Espírito vai ser retirado. Não vai adiantar correr para a igreja, não vai adiantar abrir a Bíblia. Que adianta a Bíblia sem o Espírito Santo? É por isso que Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto Ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto Ele está perto. Por isso que nós temos que buscar o Senhor, por isso que nós temos que ser perseverantes. Aquele que perseverar, Deus vai abençoar ele até a morte, até Jesus voltar. Nós temos que perseverar nessa fé, nessa palavra aqui, porque como nós estamos falando, muitos morreram no deserto, porque ouviram, foram libertos lá no Egito. Egito era mundo. Egito na Bíblia simboliza mundo. E quantos de nós fomos libertos do mundo? Todos. Quem aceitou Cristo como Senhor e Salvador? Amém. Todo mundo aceitou Jesus? Amém. Aceitou? O que Deus fez? Tirou do Egito, tirou das trevas e trouxe para a luz. Era o que Cristo, que Jesus, que Deus estava fazendo lá no deserto. Tirou lá das trevas e estava levando para a terra prometida. Só que no meio da caminhada aconteceu alguma coisa. Eles não acreditaram, eles se esqueceram. Eles pararam no meio do caminho. Então não adianta começar bem, tem que terminar a caminhada. Tem que terminar a caminhada. Eu não sei como anda o nosso coração, Deus o sabe. Mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos nos abater. Nós não podemos dar lugar ao desânimo, dar lugar à murmuração, dar lugar à incredulidade. Isso vai fazer eu e você morrer no deserto. Morre fisicamente, morre espiritualmente. E é tão deprimente, é tão triste você ver uma pessoa começar bem e terminar mal. Eu conheço casos de pessoas que foram para o encontro, pregaram no encontro, pregavam com ousadia, com poder, com unção. Hoje se separaram, está separado da esposa, está desviado, não acredita mais na palavra. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. É por isso que a Bíblia diz que há um solo, um tipo de coração, que é aquela semente que foi plantada à beira do caminho. Quando vem a pressão do mundo, as perseguições à vida, ela desiste, a semente não germina. É aquela areinha que cresce, que quando chove, junta aquele lodo por cima da calçada, nasce aquele matinho, mas ele não tem raiz profunda, ele não se aprofunda na terra, ele não consegue achar algo que o sustenta. É quem ouve a palavra, mas no meio da caminhada ele não pratica. E infelizmente nós temos visto nessa geração que nós estamos vivendo, muitos
Paulo Júnior, ele disse assim: se a geração de crentes, essa geração que nós estamos vivendo, fosse crente todo mundo um dia, no mesmo dia, o país mudava, a nação mudava. Se todos nós aqui for crente um dia junto, essa igreja muda, esse setor muda, essa cidade muda. Muda ou não muda? Amém. Sabe por quê? Porque Tiago 5,16 diz assim, que a oração tem poder e tem eficácia. A oração de um justo tem poder e tem eficácia. Imagina nós clamando junto, uma só voz, um só propósito, uma só busca, um só desejo, orando como foi dito no início do culto, Joel capítulo 2, Senhor, nos últimos dias o Senhor disse que vai derramar o teu Espírito Santo, vem sobre nós com o seu poder, enche a nossa vida, enche a nossa família, e nós podemos ver isso. Então, não seja crente meia boca, né? Não morra no meio do deserto, porque esse não é o propósito de Deus. No deserto só há a provisão de Deus e não dos nossos próprios recursos. No deserto, a Bíblia diz que o maná veio, e o maná era uma sementinha pequena, doce, eles amassavam, faziam farinha, e da farinha comia o pão. O maná para o povo de Israel, eles entenderam que era algo meio monótono, meio rotineiro, porque eles se enfastiaram do maná e eles disseram, mas tudo isso todo dia. E sabe quem que eles estavam enfastiados? De Cristo, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O maná simbolizava Cristo. E é interessante que o crente, o tal do crente, ele é guloso desde o deserto. Se você olhar o texto, vamos lá para você ver, Êxodo 16. Tem alguns crentes que é guloso. Você já viu falar que o crente é a forma de guloso? Você já viu o crente guloso? Pula até cara. Êxodo 16. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. O povo que reclamava. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor não nos tivesse matado no Egito. Olha aqui de novo. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão, mas vocês nos trouxeram a este deserto para nos fazer morrer de fome, toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Olha aqui Deus falando. Vocês têm que seguir as instruções direitinho. Olha aqui como que eles bombaram. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Verso 10: enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu. Eu quero achar o texto, mas vamos continuar. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, focos finos, semelhantes a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor
a comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, não faltou. A quem tinha recolhido pouco, cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo que o bicho começou a cheirar mal. O povo de Israel estava desesperado por causa de comida, né? Deus fala assim: eu vou mandar o maná. O que é o maná? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eles tinham que entender que o maná era para o dia. Você já viu quando a gente está no deserto, não sobra, mas também não falta? Não é? Quem já passou pelo deserto? Não sobrou, mas também não faltou. Não é? E tem a música do irmão Lázaro: estou passando pela prova. Glória a Deus, fique de pé. Glória a Deus. Então não precisamos morrer no deserto. Amém? Olha o seu irmão e diga assim: não morra no deserto. Não morra no deserto. Tá bom? Não morra no meio do caminho, continue nessa caminhada. Se você tem projetos, se você tem sonhos, se você tem promessa de Deus, não para no meio do caminho porque Deus parece que não está fazendo nada. Ele está fazendo. Não para no caminho porque às vezes você tentou e não deu certo. Não para no caminho porque às vezes você não tem a provisão que você espera. Por misericórdia, por amor à sua vida, por amor à sua alma, persevera. Justo vive de fé. Se ele recuar, diz Hebreus, Deus não tem prazer nele. Se você recuar,